Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cristiano. Na aula de hoje aprenderemos sobre os não contáveis. O que são os não contáveis? Os não contáveis são coisas que não podem ser identificadas como um indivíduo. Tá, mas como assim um indivíduo? Quer dizer que não pode ser dividido, certo? Um indivíduo pode ser dividido, aquilo que não pode ser dividido não é um indivíduo. E quais são essas coisas? São coisas tangíveis, como substâncias ou uma categoria de coisas. E se encaixa, por exemplo, em coletivo como móveis e intangíveis, que são conceitos e ideias. No primeiro exemplo, nós temos o smoke, que seria o fumaça. Fumaça é uma substância. Temos também outras substâncias, como água, madeira, ar. Tudo que aquilo que é substância é ditado como um não contável. Aquilo que é pesado em gramas, quilos, também são não contáveis. No segundo exemplo, temos furniture, que seriam móveis. Móveis é um conjunto. No português nós falamos um móvel, dois móveis, mas no inglês não acontece isso. Temos outros coletivos também, como trabalho de casa, dinheiro. Não se conta dinheiro. Por mais que contamos o valor da moeda, o dinheiro ele não se conta. Você não fala um dinheiro, dois dinheiro. Você fala um real, dois reais, três reais, um dólar, um euro. Então, o dinheiro em si, ele é ditado como não contável. Agora, a moeda, o valor do dinheiro, ele é contável. E temos o love. Love seria uma ideia, um conceito de amar. Seria amor. Então, vem do verbo amar, que é um conceito, uma ideia. Então, ele é não contável. Apesar de emoções, elas poderem ser contáveis e não contáveis. Por exemplo, eu tenho dois amores na minha vida: minha mulher e minhas filhas, por exemplo. É uma forma de usar o love, o amor, de forma contável. Agora, quando eu digo eu estou apenas atrás de amor, eu estou ditando como um não contável. Agora, uma parte dos contáveis em geral é a substituição para deixar a frase mais fluida. Ela engloba partes na terceira pessoa, seja ela no singular ou plural. Não temos primeira nem segunda pessoa. Em sim, essas substituições vão ser ditadas pela terceira pessoa do singular ou do plural. No exemplo temos My hair is dirty, I need to wash it, que é a forma certa de trocar o hair para it, por ser uma coisa, mas que não é contável, porque não possui um indefinido como artigo, então ele sempre será substituído pelo it. Na segunda parte temos My hair is dirty. I need to wash them. O them está errado, pois corresponde a they, que é o plural. Mas como não contáveis não possuem plural, pois o plural considera várias coisas iguais como não contável, assim nós falamos com móveis. Falamos um móvel, dois móveis, falamos o móvel, uma dupla de móvel, um trio, um conjunto de móveis, certo? Que no inglês é dessa forma. Já no português a gente fala, eu tenho um móvel, tenho dois móveis. No inglês não falamos isso. Então o them, ele é considerado plural, mas não contável, certo? Então eu não posso usar o they ou them, porque o they é plural e não contável não tem plural. E quando se entra na regra do plural, é diferente para algumas palavras, pois ela recebe o s. Mas como não é considerado como indivíduo, o plural não recebe esse S. No exemplo, temos The teacher gave us homework today. O professor nos deu trabalho de casa hoje. E na segunda, temos The teacher gave us homeworks today, que seria a forma errada. Homework é algo não contável. Então, quando se bota no plural, geralmente se usa o S nas palavras. Então, nessa não pode porque ela é não contável. Quando se usa o plural de algumas palavras, ou em geral palavras não contáveis, se usam quantitativos ou palavras de medidas, certo? Por exemplo, se eu usar esse The teacher gave us homework today, eu poderia falar The teacher gave us a lot of homework today. O professor me deu várias formas de trabalho de casa, ou várias tarefas para fazer em casa. Outras palavras que você pode usar para ditar uma quantidade a algo que não é contável é some, que seria alguns, a few, que seria alguns, a piece, por exemplo, cake. Cake é um bolo. Ele não é contável, pois ele é medido em gramas. Eu posso falar a piece of cake, um pedaço de bolo, ou a gram of cake, uma grama de bolo. Então,
São essas formas de utilizar o não contável. A regrinha em si do contável ela é bem simples, é palavras que não são ditadas como indivíduos, que não podem ser separados. E para ditar algo no plural com não contáveis, você usa quantitativos ou palavras de medidas, sendo elas alguns, algumas, uns, um pouco, um pedaço, uma grama, um quilo. E isso são os não contáveis. Nossa aula acaba por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Te vejo no próximo vídeo e fui.